Olá, espero que todos estejam bem. Minha apresentação será sobre os fármacos utilizados no tratamento da doença de Alzheimer. Antes de começar, precisamos comentar sobre quem descobriu pela primeira vez esta doença. Foi o psiquiatra alemão Alois Alzheimer, no ano de 1906. Infelizmente, até os dias de hoje, não existe um tratamento farmacológico que possa curar a doença, mas apenas amenizar os sintomas. Um dado importante é que até em 2025, estima-se que 34 milhões de pessoas poderão estar acometidas com a doença de Alzheimer. Sabemos que a doença de Alzheimer ela aumenta proporcionalmente à idade e essa incidência começa a aumentar de forma significativa a partir dos 60 anos, ok? E Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Podemos se referir também como uma demência, mas existem várias doenças, não apenas o Alzheimer, que é caracterizada por uma demência, como a doença de Parkinson também, ok? Mas antes de adentrar nos tratamentos farmacológicos, precisamos entender as hipóteses para o surgimento do Alzheimer. Aqui, primeiro nós vemos uma imagem de ressonância magnética e nós podemos constatar o seguinte, que uma pessoa acometida por Alzheimer, a neuroplasticidade torna-se menor, justamente porque a transmissão sináptica, ou seja, as memórias de longo prazo, elas se apagam. Geralmente, por que isso ocorre? O Alzheimer, uma das hipóteses, conforme será apresentado, é a formação de placas oligoméricas, principalmente no hipocampo. O hipocampo é uma das áreas do cérebro mais importantes para a formação de memórias. Aqui, a primeira hipótese, a hipótese mais antiga que tem para a doença de Alzheimer, é a chamada hipótese colinérgica. Colinérgica por quê? Por causa da acetilcolina. A presença da acetilcolina, ela torna-se menor, ok? Então, os medicamentos anticolinérgicos, eles vão inibir a enzima, não a acetilcolina, ok? Então, eles vão inibir a acetilcolinesterase. Consequentemente, o que vai acontecer? Ele vai diminuir a probabilidade de degradação da acetilcolina. Porque lembra, essa hipótese sugere que pessoas acometidas por Alzheimer possuem uma redução da acetilcolina. Então, precisamos aumentar, ok? Precisamos aumentar os níveis da acetilcolina. Tudo bem? E aí, com isso, nós podemos aumentar a transmissão colinérgica e assim, amenizar, a falta, de sinapses, de transmissões sinápticas do sistema nervoso. Tudo bem? Aqui nós temos um diagrama justamente mostrando essa questão da degradação da acetilcolina. Porque quem que degrada a acetilcolina? É a acetilcolinesterase. Então, se você inibe a acetilcolinesterase, você está impedindo que ela degrade a acetilcolina. Logo, a acetilcolina vai permanecer por mais tempo no sistema nervoso, ok? Outra hipótese, já uma hipótese mais recente e mais aceita, que é a hipótese colinérgica. A maioria das medicações aprovadas fazem a utilização dessa hipótese. Mas a verdade é que nenhuma hipótese é satisfatória ainda. De qualquer modo, utilizando o que nós sabemos, o que a ciência sabe sobre o Alzheimer, nós temos também a questão da hiperfosforilação da proteína tau. Isso
A proteína tal, nós podemos perceber que quando ocorre esse processo, os microtúbulos se tornam instáveis, o que leva à formação de neurofibrilas, né? Ok? E essas neurofibrilas, elas impedem, né, dificultam a transmissão sináptica, ok? O que dificulta, né, quando o paciente, quando o ser humano, né, que está cometido por essa doença, ele não consegue resgatar aquelas memórias, porque justamente a transmissão sináptica ficou comprometida. Uma das hipóteses mais importantes é a hipótese da agregação da proteína beta-amiloide. Por que acontece essa agregação e acontece a formação das placas oligoméricas? Por quê? O motivo é o enovelamento incorreto dessa proteína. E o que leva a esse enovelamento incorreto? Uma das hipóteses são mutações e, portanto, isso indica que fatores genéticos podem contribuir para o desenvolvimento do Alzheimer. Determinadas mutações acarretam num falso enovelamento, né, num enovelamento incorreto, ou seja, uma conformação não estável, porque a tendência das proteínas é justamente buscar a conformação mais estável e de menor entropia conformacional. Não é o que acontece no caso da beta-amiloide em pacientes com Alzheimer. Outro ponto importante é que existem dois tipos, né, de beta-amiloide. Tem a de 40 aminoácidos e a de 42 aminoácidos. É curioso, né, que a B42, né, a beta-amiloide de 42 aminoácidos, é que está mais suscetível a essas mutações e é que está mais envolvida. Então, pacientes acometidos pela doença de Alzheimer, eles tendem a expressar em maior quantidade a beta-amiloide com 42 aminoácidos, ao invés de 40 aminoácidos. A hipótese mais recente que tem, e a hipótese mais promissora, é a hipótese do sistema neuroinflamatório. Essa hipótese, ela propõe que o sistema imunológico ele está diretamente correlacionado ao que acontece no sistema nervoso. E nisso, descobriu-se que a expressão de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina e quimiocinas, é maior em pacientes acometidos pelo Alzheimer. Outro ponto importante é o papel do estresse oxidativo, que se torna mais expressivo em pacientes que desenvolvem o Alzheimer, assim como os radicais livres, que estão naturalmente, de um certo modo, relacionados ao envelhecimento. Conforme o passar da idade, é natural até um certo ponto, porque pessoas com Alzheimer expressam em um nível acima do normal para a idade esses radicais livres, que propiciam uma resposta pró-inflamatória mais acentuada, que gera uma neurodegeneração mais acentuada, ok? Agora indo para as medicações. Donepezil, uma das primeiras medicações utilizadas no tratamento do Alzheimer. Ele atua sobre a via colinérgica, ou seja, ele se baseia na hipótese colinérgica. O problema dessa medicação é justamente os grandes efeitos adversos que ela pode causar, ok? Por causa que essa transmissão colinérgica, se ele aumenta demais essa transmissão colinérgica, ele pode gerar vários problemas, como náuseas, vômitos e diarreia. Então, pelos efeitos adversos, ainda existem, né, alguns impasses para a administração dessa medicação. Tacrina, também um outro, né, que atua na via colinérgica. Dentre os efeitos adversos, o mais recorrente é a hepatotoxicidade. Mais da metade dos pacientes são acometidos por efeitos adversos dessa natureza.
justamente por causa dessa ação pró-colinérgica, ou seja, ele aumenta a atividade da acetilcolina. Rivastigmina, também uma medicação que atua na mesma via colinérgica. Só que ele também atua, nós sabemos que as medicações, elas têm, né, uma predominância sobre uma determinada via, mas elas também vão interagir com outras proteínas, ok? E sabe-se que ela também atua sobre a butilcolinesterase, ok? Galatamina, também uma medicação de via colinérgica. Mais interessante que ela também atua sobre os receptores nicotínicos. Ela tem uma particularidade que é essa, ok? E os efeitos adversos são semelhantes a todos os medicamentos que compõem essa classe dos que atuam sobre a via colinérgica, ou seja, que atuam na inibição da acetilcolinesterase. Memantina. Essa é uma medicação diferente. Ela se baseia na hipótese dos receptores de glutamato. Os receptores de glutamato, o glutamato é um neurotransmissor, mas o receptor que a memantina atua é o chamado de NMDA, N-metil-D-aspartato. Então, ela é um antagonista desse receptor. Se ela é um antagonista desse receptor, ela propicia que o glutamato atue por mais tempo no sistema nervoso. Tudo bem? Dentro, né, os efeitos adversos é a questão, porque a via de excreção dela é uma via de excreção renal. Então, o excesso justamente pode ser mais evidente justamente em pacientes com problemas renais, com insuficiência renal. Então, pacientes com esse tipo de problema, né, renal, tem que ter muito cuidado ao ser administrada essa medicação. Tudo bem? Aqui nós temos a estrutura dela, a memantina, essa é uma medicação muito recente e uma das medicações mais promissoras no Alzheimer, porque elas não se baseiam numa hipótese antiga, né, que é a hipótese colinérgica, mas uma hipótese já no glutamato. Anion 38B é uma medicação muito recente, né, ainda em fase de pesquisa e estudos clínicos. Ela é uma medicação que justamente atua sobre a proteína tau. Ela impede a formação desses oligômeros, que nós sabemos que é uma das principais hipóteses da doença de Alzheimer. E ela foi uma medicação descoberta por química combinatória, ou seja, foi construída computacionalmente, né, por meio de uma triagem virtual, né, e depois aplicada uma triagem mesmo de alto rendimento, em ensaios in vitro. Então, essa é uma medicação que foi descoberta com as tecnologias mais recentes que a medicina possui atualmente. É triste saber que bilhões são investidos, né, na descoberta de novos agentes terapêuticos contra o Alzheimer, mas muitos estudos clínicos fracassam. Okay? O Alzheimer é uma doença extremamente complexa, onde nós não sabemos a verdadeira patogênese, ou seja, o que realmente leva à neurodegeneração. Então, esse é um desafio ainda, um grande desafio para a ciência. Agradeço, né, ao professor Frederico Arruda pelos ensinamentos, né, importantíssimos, por toda a sua experiência, ok? E pela professora Cíntia Iamile, também de crucial importância para essa apresentação. Sem eles, eu não teria conseguido. Então, a minha gratidão sincera. Aqui nós temos as referências, bem? As referências principais. É curioso citar as referências aqui, porque eu me baseei em livros na área de neurociência, ok? E um livro de psiquiatria.
Eu optei por esses livros por eles citarem as hipóteses mais recentes. Infelizmente, livros de farmacologia, até mesmo muito bem consolidados, como o Goodman e Gilman, eles não mencionam as hipóteses mais recentes, como a hipótese do estresse oxidativo, a hipótese, né, da proteína tal, que são hipóteses mais recentes. Geralmente os livros eles citam apenas a hipótese colinérgica, que já é uma hipótese, né, infelizmente, né, já muito antiga e que já vem sendo um pouco, né, deixada de lado. Então, muito obrigada pela atenção. Espero que todos fiquem bem.